Sombra da Árvore é um lugar de contar histórias, inspirar e conectar pessoas. Seja muito bem-vindo à Sombra da Árvore. E hoje eu queria falar, o tema de hoje é Nossos Eus. E eu pensei da gente usar Fernando Pessoas. Fernando Pessoas mesmo, e seus heterônimos, de tudo que ele era. E uma pessoa que conseguiu entender a pluralidade de que existe dentro de um mesmo ser humano. E quando ele se organiza e coloca essas pessoas dentro do seu lugar, cada um sentindo o mundo de uma forma diferente dentro de um mesmo corpo físico, ele cresce de uma forma exponencial. Então eu quero falar dessa multidão que habita a gente. Em mim habita um monte de gente. Hoje aqui é a Leninha da Árvore. De vez em quando aparece a Leninha Mãe, a Leninha Emoção, a Leninha Iluminada, a Leninha Criança. E eu quero saber hoje que Tatiana é essa que senta aqui do meu lado. Ai, que bom, Leninha, obrigada. Que apresentação linda. Gostou? É de coração mesmo. Obrigada. E assim, eu acredito demais nessa pluralidade. Já sofri com ela, nós vamos falar sobre isso, que eu comentei, escrevi isso para você. Mas quando a gente organiza, igual tudo na vida, né? As polaridades, a gente consegue encontrar o caminho do meio. Sim. Quem é você, dona Tatiana? Além de linda, maravilhosa. Não. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu fiquei muito honrada, fiquei surpresa também. Acho que eu fiquei surpresa porque eu sou psicóloga, sou psicanalista e o meu trabalho é muito silencioso, né? No consultório ali quietinha. Agora que eu comecei a falar um pouco mais do que eu faço. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei surpresa mesmo e te agradeço de coração. Que né? bom. Estou aqui assim, com muito prazer em poder conversar sobre a minha visão de mundo, né? Sobre o que eu faço. E assim, foi bacana porque tem 3 dias que esse convite apareceu, né? Eu te falei que eu ficava te sondando, assim, você me vinha à mente. Aí a Cristina me ligou, minha irmã, que é sua amiga, eu estava passeando com a minha cachorrinha no parque. Falei assim, Cristina, estava pensando, eu queria Tatiana lá na árvore. Joga semente lá. Ah, não sei se ela vai não, Leninha, feriado. Joga semente. E aí foi tão bacana, porque eu me surpreendi com a sua resposta também, sabe? Sim. Mas eu falo, Tatiana, que a árvore tem... As coisas acontecem de uma... Se não for para ser assim, ela não faz força. E eu acho isso muito bacana. Mas voltamos a você. Sim. De onde que vem essa menina? Me conta aí tudo. Olha, sou Tatiana, tenho 47 anos. Sou filha do Luiz Fernando, da Regina, nascida em Goiânia. Tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos que eu sou encantada com os 3. O mais velho é o Fernando, o Eduardo é o do meio e a Lisa. Sou casada com o Alexandre. E sou psicóloga, psicanalista, amo o que eu faço. Não consigo te falar assim, que hora que eu sou o quê, né? No consultório eu espero ser sempre a Tatiana psicanalista, mas a gente é um só, né? Então, que hora que aparece mais o que eu não sei. E quando você me perguntou assim, né, que você me mandou por escrito, como é que eu vim parar aqui, eu é que te pergunto, porque... Ai, meu Deus. Eu falei, o que será, Tá né? doido, né? Que chamou a atenção dela para eu parar lá na árvore para conversar. Eu tenho que explicar, porque assim, é muito doido. Eu falo que a árvore... Hoje eu tenho não tenho vergonha de falar. Na verdade, eu tinha vergonha de falar assim. Tinha dificuldade de falar para qualquer pessoa, hoje eu não tenho mais. Já são quase 2 anos. Isso aqui foi uma canalização. Eu escutei isso numa meditação. E todas as pessoas que vêm aqui, essa inspiração vem de alguma forma. E até fiz ganhei de presente uma sessão de tarô, que eu fui meu aniversário anteontem, nós estamos gravando dia 2, dia 30 eu fui meu aniversário. E foi muito doido, foi a primeira experiência. E ele falou, e ele veio hoje, olha a coisa louca. Sim. E ele falou muito de escutar a intuição, ele falou muito isso, Leninha, não trava não, permite essa intuição. E nessa intuição, tem uma coisa muito criança, que eu queria até te perguntar disso, que a gente é muito essa criança que a gente foi, né? Sim. E eu gosto muito dessa criança. Você foi uma coisa, gente, eu gosto muito, acho que a psicanálise é uma das coisas, assim, é um dos meus pilares hoje. Eu não tenho dúvida, eu comecei na pandemia e foi um processo muito importante para mim. Eu fui com medo, eu brinquei assim, gente, tô pronta para apanhar. Sim. Só que também me colocam no colo, tá tudo certo. Mas foi muito bacana. E eu vou vendo as psicanalistas.
E você veio por uma inspiração, por conversar com a Alessandra sobre você, perguntei sobre você. E aí a Cristina foi essa ponte, que geralmente tem essas pessoas que fazem a ponte. Sim. Mas o que eu achei muito bonito, assim, eu queria voltar dessa criança, desse meio que você foi, que te faz essa mulher não só bonita fisicamente, mas sem eu nunca ter conversado com você, porque é a primeira vez que a gente se fala, você tem uma luz muito forte. Obrigada, Helena. E eu não tenho dúvida que veio dessa mãe que eu li aquele texto do vestido xadrez que eu adorei aquilo. Vestido listradinho. Vestido listradinho. Essa leoa que defende, que fala, sabe, que empurra para o mundo. Que esse geralmente é um papel paterno, né? Mas que ela fez. Então, assim, isso tudo te fez vir aqui. Eu não sei explicar muito não, mas acho que eu me fiz entendida. Mas fez sim. Eu fico feliz porque aí você está falando de uma possibilidade de reconhecer que existe alguém por detrás do trabalho, né? Sim, existe. E esses experimentos que eu tenho feito de escrever sobre como eu vejo o processo humano, né, das emoções, ele veio também para me despertar a vontade de falar da minha história, né? Claro que quando eu escrevo aqueles mini contos, né, que são bem curtinhos sobre a minha infância, é uma coisa meio ficcional também, porque quando a gente lembra de uma história, a gente lembra do que ficou dentro da gente da história, né? Não é exatamente aquilo. E claro que na hora de escrever, eu que gosto de escrever, que sempre gostei de escrever, um negócio flui de um jeito que não é exatamente histórico, né? Não é o fato. Mas essa possibilidade de olhar para a minha história ficou mais forte para mim com a psicanálise. Porque quando eu começo a pensar no que eu vivi com o olhar psicanalítico, que está dentro de mim e é espontâneo, eu vejo a minha história de outro jeito. Então, hoje, eu me reconheço muito mais dentro do que eu vivi dentro da minha família. Então, essa história porque lá em casa nós somos 3, né? Eu sou a do meio. Eu tenho a minha irmã mais velha, que é a Andréia, a minha irmã mais nova, que é a Leonora, e a diferença é exatamente de 3 anos para cada uma. E nessa dinâmica toda, né, de eu ali no meio de 2 e no meio do meu pai e da minha mãe também, isso fez muito de quem eu sou hoje. Sem dúvida. Né? Então, quando eu paro para pensar, que às vezes as pessoas me perguntam, né, por que eu fui virar psicóloga e por que eu fui virar psicanalista? Eu falo, gente, eu acho que eu nasci... Eu já nasci. Nasci psicóloga, nasci com um olhar pela minha situação, né? Por ter nascido no meio. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que realmente existe uma coisa de singular em quem nasce no meio. Mas olha... Tem isso? Tem. Será que eu sou do meio? Porque assim, eu sou do meio de mulheres, né? Não, eu sou do meio, não. Do meio é a Cristina. É porque ela fala tanto na minha cabeça que eu sou mais velha que ela tá conseguindo enraizar isso na minha cabeça. Tá achando? Ela adora falar que eu sou mais velha que ela. Mas é porque eu falo que eu gasto o juízo, ela não gasta. Entendi. Então a gente fica mais velha mesmo. Ela não pode se defender, tá tudo certo. Não, mas essa semana, e eu vi o seu texto, deixa eu só tirar uma formiguinha aqui, porque isso é coisa da árvore, mas a gente até permite que ela vá em vida. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, você vê que a gente vai para outros rumos. Minha mãe mandou uma foto minha tímida, e eu falei, nossa, sumiu, né? Essa menina ficou lá, naquele vestido, nunca mais, que hoje eu não tenho esse problema. Gastei toda a timidez lá. E eu me lembrei de uma foto que eu de fraldinha, com bico, e a minha irmã mais velha tinha uma canastrinha, que era até do sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha um monte de bico. Eu não gostava de bico novo. Se tivesse novo, eu não usava. Então, eu tinha que guardar os bicos antigos, era um problema. E eu vi essa foto e falei assim, nossa... Eu sempre tenho uma carregadora de bicos. Eu sou uma pessoa que busca colo, eu busco muito colo. E veio isso na minha cabeça. Eu falei, mas eu preciso dessa foto. Minha mãe revirou, não achou essa foto. Mãe, eu preciso, porque eu quero escrever um texto. E aí a Agda, minha irmã, estava junto, porque nosso aniversário é junto, falou assim, você tá doida, isso é fantasia, não tem nada disso que eu carregava. Aí você falou isso agora, eu falei, não, mas na minha fantasia, você era uma carregadora de bicos. E eu tenho ela muito como irmã mais velha, né? E a Cristina também tem muito isso com ela, é aquela que a gente procura. E eu
pensei assim, o meu processo de crescimento é cada vez mais eu mesma carregar os meus bicos. A psicanálise fez isso comigo. Está fazendo, né? Sim. Ainda sou um ser em construção. Mas aí eu gostei muito disso, porque de fato tem pegar essa nossa história e ver como a gente interpretava, porque o olhar dela foi muito engraçado. Não, você tá doido, isso é invenção da sua cabeça. Não, não é invenção, é como eu via. E isso que eu vi é muito importante. É muito importante a gente, inclusive, conseguir desvendar um pouco, né? Porque se a gente tem a nossa história dentro de nós de uma maneira, tem um porquê. Uhum. Então, a gente não consegue mudar o passado, né? Isso é um fato. Mas o que ele representa dentro da gente, o que a gente faz dele, isso a gente sempre consegue transformar. Não é fácil, né? Não é fácil. E a psicanálise, ela se propõe a isso, a mexer nessas coisas. A gente olha para trás, a gente pensa, repensa, faz o exercício de se colocar num outro ponto de vista. Então, eu acho que quando eu comecei a estudar mais, e também quando eu virei mãe, né? Eu acho que isso transforma muito a gente olha para as nossas relações familiares de uma outra maneira. Sim. Né? Então, a maneira que eu olho para minha mãe, eu acho que eu sempre tive um olhar de muito reconhecimento para o meu pai e para minha mãe. Né? Isso eu acho que, talvez por uma característica minha e também por ver a dinâmica da casa, né? A gente sempre foi muito unida, enquanto irmãs e com meu pai, com a minha mãe também, tudo ali, todo mundo gosta muito de ficar junto até hoje. A gente é muito pregada. E quando eu olhava para minha mãe, o meu olhar sempre foi de muita admiração. E, ao mesmo tempo, a minha mãe nunca foi uma pessoa que puxava os elogios para ela. Minha mãe sempre foi muito prática, muito prática, uma mulher muito prática. Então, ela, se tinha de fazer, ela fazia, e se ela não conseguia fazer, ela falava que não conseguia fazer. E a gente teve uma vida que a gente também teve que aprender a ser prática e a se virar. Porque durante muito tempo, aí eu falo até os meus, acho que 12 anos, não sei, a gente não tinha ninguém que ajudasse em casa. E hoje eu fico olhando e falei, como que a minha mãe dava conta? Né? Ela com 3 filhas, e ela cozinhava, ela arrumava a casa, e ela cuidava da gente, levava e buscava na escola, a gente também ia de Kombi, né? Na época a gente ia e voltava de Kombi, e ela ajudava e vigiava tarefas e se virava. Ainda tinha tempo de danar com a professora. Isso, danava com a professora, né? E ela costurava para fora, ela fazia as nossas roupas e ela se virava. Então, esse olhar que eu percebi, o quanto eu não sabia exatamente do porquê, o que ela fazia, se ganhava ou não ganhava com isso. E quando a gente é criança, a gente às vezes não consegue compreender. Mas eu via que ela lutava de alguma maneira, né? Então, por ela ter essa vida tão cheia, e meu pai viajava muito, trabalhava fora, chegava nos finais de semana, eu acho que eu captava de alguma maneira o esforço dela para conseguir ser mãe, né? Do tanto dela. E essa permissão, né, que ela dava para si mesma de ser muito verdadeira, eu acho que isso ficou muito incrustado na gente, né? Ficou registrado na gente. Porque eu não sei se você sente isso hoje, Leninha, mas hoje a gente vive tempos que a gente tem que ser muito bom em tudo. Né? Muito bom em tudo. A gente tem que ser a melhor profissional, a gente tem que ser bonita demais, a gente tem que estar magra, a gente tem que malhar, muito feliz. E uma mãe muito presente, uma mãe que estuda com os filhos, uma mãe que olha a tarefa. E é muito difícil ser isso tudo, né? E da minha mãe eu tive um registro, e tem um registro muito diferente. Porque ela estava ali, mas ela era sempre a mãe que fazia o possível. Né? E a gente aprendeu a reconhecer esse possível dela. Ela não tinha muito espaço para culpa. Né? Se ela sentia nos momentos dela, isso eu sei que ela sentia. Mas ela não passou. Não era uma coisa que ficava pesada. Né? Não era uma mãe que exigia da gente um reconhecimento, assim, uma gratidão, né? Como a gente, às vezes, se a gente faz muito, a gente acaba esperando um reconhecimento muito grande. Então, esse jeito dela mais prático, mais leve, isso ficou muito dentro da gente. Eu não tenho dúvida que a maternidade, para mim, na minha vida, ainda escrevi isso para você, assim, que eu organizo quem vai para análise, né? E a mãe vai muito para análise.
é o que mais me faz ter vontade de ser melhor, por 2 motivos. Primeiro, porque eu vejo a responsabilidade por trás de um amor que eu nunca imaginava sentir. Então é isso, é de que o outro dê certo de fato, que seja uma pessoa do bem. Então isso eu tento e me controlo muito para não tentar ser perfeita. Essa é a parte mais difícil. Mas principalmente me faz ser melhor para ter os meus projetos. Para que a Leninha, que eu acredito na coletividade, eu não tenho dúvida do outro, cada um que eu sento aqui eu quero um pouco desse outro, eu amo gente, mas que a Leninha consiga se bastar. Para que os momentos que eu esteja, que eles vierem, delícia, mas que eu nunca cobre essa presença. Sim. Então essas são as minhas 2 buscas para ser melhor, que eu me baste e que eu tento transmitir o melhor que eu puder para eles, não sendo perfeito, inclusive com as minhas imperfeições. Sim, né? sim. Mas essa é a parte mais difícil que eu tenho. Então a maternidade para mim é uma coisa, Tatiana, assim, que me transformou. Sim. E me exige que me transforme todos os dias. Então eu acho lindo demais. E respeitar a história, a ancestralidade, agradecer essas mães que são totalmente diferentes do que a gente é hoje. E talvez essas mães que fazem demais hoje, isso talvez seja um problema. Vejo em mim. Sim, olha, eu fico assim pensando, né? A mãe perfeita, primeiro que ela não existe. Não. Né? Mas se a mãe se acha perfeita, provavelmente ela vai ser muito chata. Muito chata. Muito chata. Porque se tem uma coisa que a gente vai atrás, né, naturalmente, e que traz um alívio para a gente, é a possibilidade de não ser perfeito. Porque a gente fica mais espontâneo. Né? O não ser perfeito também, Leninha, eu acredito muito na possibilidade de transformação. Todo mundo pode se transformar. Pode. Todo mundo pode se transformar, todo mundo pode melhorar. Né? Eu acho que se eu não acreditasse nisso, eu nem conseguiria trabalhar com o que eu trabalho. Né? E isso é uma coisa difícil da gente tirar, assim, essa ideia, né? Da gente tirar da pessoa. Porque se eu acho que eu não vou mudar, pronto, é aquilo ali, então você tem que aceitar do jeito que eu sou, eu também tenho que me aceitar e pronto. É um caminho, né? É um caminho defensivo, mas é um caminho que exige menos, a pessoa vai sofrer com isso também. Mas a transformação, ela realmente exige mais. E se eu assumo que, de fato, eu não sou perfeita e que eu não tenho, então, uma mãe perfeita, eu também vou percebendo que tudo bem do outro também não ser perfeito. Eu acho que as relações ficam mais possíveis. Sim. Né? O perfeito é muito chato. Muito chato. Agora você está me falando, eu queria voltar para... Porque as pessoas... Eu tive uma dificuldade, acho que as pessoas têm, da diferença entre terapia e análise. Não sei se o nome é terapia mesmo. E porque assim, eu li da Beth Milan, que você já leu esse livro, que ela é um livro dela tudo com Lacan, que ela fez terapia com Lacan. É muito bacana. E nisso ela fala a diferença entre terapia e análise. Que para ela, assim, terapia, você quer voltar para a normalidade. Eu pensei assim, num desconforto emocional muito grande, um furacão, aí você quer voltar a ficar sereno. E que a psicanálise te leva para... Você quer ir para outro nível. Eu queria saber de você, uma forma simples de diferenciar essas 2 coisas, porque você tem aquele paciente que esse é terapia, esse é análise, ou não, você faz e vai. É difícil, assim, como eu sou psicanalista, quem entra no meu consultório a gente vai fazer análise, não tem jeito, eu não consigo fazer diferente. Né? O que eu acho que é válido da gente pensar, porque realmente essa é uma dúvida muito recorrente, né? Porque eu acho que é uma dúvida que aparece porque a psicanálise, ela é maravilhosa, ela é muito acessível, mas ela também traz muitas ideias equivocadas. Por exemplo, de que a análise é muito difícil, de que a análise demora muito para apresentar resultado, que a análise só se vai falar do passado. Então, quando é assim, não, então eu vou fazer terapia. Não é exatamente isso. Né? A terapia, que existem várias abordagens, não só a psicanalítica, a terapia ela pode ser um tratamento mais focado. Né? Pode ser um tratamento mais focado para um sintoma iminente, para um sofrimento pontual, e a pessoa ela vai tratar de como se comportar para dar conta daquilo. Sim. Quando a gente pensa em análise, né, na psicanálise, a gente vai olhar por trás disso.
Por que eu cheguei aonde eu cheguei? Por que eu respondo a minha vida dessa maneira? E para a gente fazer essa ligação, a gente tem que sempre dar um passinho para trás. Porque se a gente não olha para trás, a gente vai pensar só, então é o destino, eu sou assim. Quando a gente percebe que é uma construção, se eu percebo que eu estou ligada ao que me aconteceu lá atrás, não por destino, pelas minhas escolhas, eu também faço a ligação. Peraí, se eu escolhi lá para trás e aconteceu isso, eu posso escolher para frente. Isso. Né? Então, esse é que é o processo que eu acho que é mágico da psicanálise. Então, quando a pessoa entra para o consultório e ela se propõe a isso, funciona. A ser responsável. Ela começa a ter uma visão mais responsável sobre si mesma. O que é muito importante, né? Quando a pessoa precisa de uma disposição interna para isso, né? de uma abertura interna para isso, ela tem que ter um compromisso de... Realmente a psicanálise ela exige um compromisso de frequência, né? De sessões. Era muito diferente antigamente, né? Quando o Freud criou a psicanálise, eram outros tempos, as pessoas faziam 5 vezes por semana. Mas eu estava pensando nisso, porque se a gente for falar dos vários eus, assim... tem que ter horário para todo mundo. Para todo mundo. Dependendo de quantos eus você tem. E enquanto você está falando, eu estava pensando quantos eus eu vou te falar, vou ter que viver em análise. Mas, Leninha, realmente a intensidade faz diferença. Mas os eus geralmente se repetem na mesma raiz. Na mesma raiz. E é isso que é o bacana, porque quanto mais a gente começa a pensar, né, em quem a gente é e refletir sobre a nossa vida, mais a gente vai ficando atento para as repetições. Porque mesmo tendo esses eus diferentes, né, que você está falando, a gente começa a ver que de um jeito ou de outro é como se a gente estivesse andando num circuito e sempre passa no mesmo lugar. No mesmo lugar. Você como mãe, como profissional, como apresentadora, como sonhadora, alguma coisa esbarra no mesmo lugar. Porque a gente não consegue se dissociar dessa maneira. Então, quando lá atrás, quando Freud propôs, né, a psicanálise, ele enquadrou a técnica, como que tinha que acontecer, eram no mínimo 4 sessões semanais. Hoje em dia isso é impossível, né? Não tem jeito. Quando eu fiz a formação da psicanálise, né, que é muito fundamentada na teoria, na análise, a análise pessoal é o mais importante. Na teoria e na supervisão, a gente tem que fazer 4 sessões por semana. Você faz supervisão. Acho chique, bem. Eu lembro do Celton Mello e do... Você assistiu? Sim, nossa, excelente. E o Rodrigo Santoro, que eu adorava aquela. Isso é uma conversa. Como é que é? Isso é uma sessão ou é um encontro? É isso mesmo. Então, mas é um outro também, é uma outra dinâmica, né? A gente está ali a gente fala da gente, a análise realmente é pessoal, mas você tem que passar por um processo tão intenso assim, né? E foram vários anos, né? Fazendo 4 vezes por semana. Porque essa repetição, você chegava assim, não é possível, hoje eu não tenho nada para falar. Até eu não ter nada para falar e suportar aquele tempo e você perceber, meu Deus, eu não tenho nada para falar, então não está acontecendo nada na minha vida, né? Ou eu estou repetindo as mesmas coisas. Até isso é analítico. Né? Porque não é toda sessão que a gente chega que a gente tem o que falar. Não. E que bom que não é, porque senão a gente também não ia sobreviver. Não é uma coisa tão intensa sempre, a gente não ia dar conta. Tatiana, eu queria me relembrar, assim, eu falar desses eus, vamos voltar para isso, porque o nosso assunto são os nossos eus. Quando eu tive esse processo de depressão, foi o meu primeiro pós-parto. A impressão que eu tinha, não era um fato, não era uma impressão, é que tinha uma multidão na minha cabeça. Hoje eu vejo que eram vários eus, querendo falar cada um ao mesmo tempo. E era enlouquecedor. Eu não pensava, eu era pensada. E aquilo me incomodava muito. E ninguém falou isso pra mim. Deixa eu te falar, porque tem um monte de gente. E eu tive pessoas bacanas, assim, que me ajudaram, de fato, mas não foi claro. Eu gosto dessa clareza. Sim. Isso é uma coisa que eu descobri durante essa caminhada de buscar esse autoconhecimento. Que, de fato, tem vários eus e que esses eus, assim como o Fernando Pessoa, forem organizados, eles crescem exponencialmente. Então, tem hora que é E aí tem uma terapia com esse nome que eu escrevi para você, não sei nem se eu vou lembrar do nome, mas enfim. Que fala, que até chega a falar assim para o paciente, agora traga a criança, agora traga o iluminado. E diz que a pessoa se posiciona, então aqui a gente tem esse poder de chamar esse eu, que de fato ele está aqui dentro, que basta que a gente tenha consciência
de convidá-lo, convocá-lo, na verdade, para um melhor momento. Isso precisa de consciência. Só que a gente é muito inconsciente. Aí eu te pergunto, o que você diria um número aleatório? Aqui é uma anedota científica, a gente não precisa ser, porque a gente está numa árvore, conversando embaixo dela, não tem nada de científico nisso. O que seria uma porcentagem de uma pessoa equilibrada, porcentagem de consciência durante o dia? Nossa, eu não sei se eu vou dar conta de falar. Melhor você tratar o inconsciente. Isso, eu não sei se eu vou dar conta de falar isso. Porque quando você pergunta esse número, eu fiquei pensando assim, né? Que é a gente indo atrás de uma certa, como se fosse uma normalidade, de um equilíbrio. O que é aceitável? Assim, que tanto que eu posso ficar doido no dia, né? Que tanto que eu posso, assim, não pensar em nada. Eu não sei, Leninha, eu acho que, como a gente estava falando antes, que hoje em dia existe essa vigilância para a perfeição, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para esse olhar, para essa normalidade. O que é normal, né? É desequilibrado, tal pessoa é desequilibrada. Quando você falou, me lembrou, tem um livro do Machado de Assis, que chama Alienista, ele é curtinho, ele é praticamente um conto, porque ele é bem curto, que fala de um cientista, um médico, que volta para a cidade dele, que agora eu não me lembro o nome, uma cidade pequena, e ele, na época, nem existia a especialidade de psiquiatra, né? Então, eles eram os alienistas. E ele começou a pesquisar, estudar o que era uma pessoa normal e o que era a loucura e a pessoa desequilibrada. E ele vai atrás e ele ele precisou de estabelecer alguns parâmetros do que era aceitável, do que não é. Vai passando o tempo, e ele vai fazendo essa observação dele, ele começou a levar essas pessoas que ele identificava como desequilibradas para uma espécie de casa de repouso, que no livro ele chama de casa verde. Aí ele leva aí ele leva outro, aí ele leva um amigo, passa um pouco, ele leva a esposa, e ele vai levando todo mundo. Até que chega uma hora que ele percebe que a cidade inteira estava lá dentro. Né? Não tem normais. Não tinha ninguém normal. Quando isso aconteceu, precisou chegar nesse extremo para ele rever o que ele estava olhando, né, e classificando como anormal, como desequilíbrio. Nossa. Aí nessa hora ele fala assim, será que então o desequilibrado sou eu? Porque tá todo mundo aqui preso. Será que eu que estou errado? Porque ele começa a falar, pessoal, mas excesso de bondade para ele era demais e chamava atenção. Se a pessoa ficava muito nervosa, chamava atenção. Se a pessoa gastava demais, chamava atenção. Se a pessoa não queria gastar, não tinha nenhum tipo de vaidade, também chamava atenção. E ele foi prendendo todo mundo. Aí chega uma hora que ele solta todo mundo, né? Dá alta para todo mundo e ele entra. Nossa, adorei! Eu vou ler se eu não conheço. Eu já ouvi falar, mas eu nunca li. Então, esse parâmetro depende muito de como a gente enxerga o que é aceitável e o que não é. Se eu venho, por exemplo, como a gente estava falando de criança, né? Se eu venho de uma família mais efusiva, né? Que todo mundo grita, que todo mundo briga, bate a porta e xinga e já fechou, saiu, brigou, virou as costas, já fez as pazes e está tudo bem, isso é normal. Eu provavelmente vou ter uma tolerância maior para lidar com conflito. Se eu venho de uma família que brigou, todo mundo se desentendeu, no outro dia ninguém toca no assunto, ninguém pode falar com aquilo e segue a vida, eu também vou entender que é assim que a gente resolve conflito. Se eu venho de uma família que conversa, que chora e que fica esperando o outro vir para dar o colo, se eu estou num relacionamento que a pessoa não sofre, não fala nada, é muito calada, eu vou entender que também não está certo. Né? Então, essa normalidade que a gente diz vem muito de como a gente olha a vida. De onde que me dói? O que é que me afeta mais? Então, esse equilíbrio é muito difícil de ter o tempo inteiro. Eu acho que a gente sente tudo o dia todo. O negócio, a intensidade e se isso paralisa a gente ou não. Né? Então, se uma hora, por exemplo, vamos supor, se eu perco a cabeça, se eu fiquei brava, se eu falei que não era para falar, o que eu vou fazer disso?
né? Adorei. Eu vou conseguir enxergar o que isso provocou no outro. Se provocou alguma coisa de ruim no outro, se eu vi que eu machuquei, eu vou ter interesse em reparar aquilo, né? Eu vou deixar que aquilo se cure sozinho. Então eu não sei te falar quanto por cento. Não, mas eu também estou pedindo né? muito, né? Eu não sei falar quanto por cento. Mas se a gente consegue restabelecer e se sentir organizada, já é um caminho para a gente não causar tanto estrago, né? Isso aí. Porque o negócio não é só se a gente está desorganizado ou não. O negócio é quando a gente está desorganizado e a gente vai desorganizando tudo ao redor. Mas ao contrário, tudo. É verdadeiro. Quando a gente está organizado, parece que tudo se organiza, não é? Eu tenho sentido muito isso na minha vida, não que eu esteja consciente, mas eu sinto que eu estou mais organizada, que eu estou mais uma terceira pessoa me olhando. Eu gosto desse exercício de me olhar de fora. Né? E de me ver ciumenta, de me ver invejosa, de me ver errada, uma mãe chata, faladora demais. Então, tem sido bacana. Ô, dona Tati, você tem uma cara de analista. E você é tão linda. Esse olhar de analista, uma postura de analista, eu adorei. Então, eu queria te... Então, vamos falar de desejo, né? Sim. Porque se o desejo O desejo nos move, né? Sim. Eu não tenho dúvida. E eles mudam. Onde morre um, tem que nascer outro, pelo amor de Deus. Então, se a gente aceita isso, tá tudo certo. Eu acredito. E quem sabe o ego não é uma prisão, que a gente precisa de desejos para fugir dele. Então, você embaixo dessa árvore, qual seria um desejo que você faria se essa árvore fosse uma árvore dos desejos? Nossa, tudo eu tô achando difícil de responder, Leninha. Não, não, você respondeu tudo muito fácil. Não, mas eu falo assim... nomear exatamente o desejo, né? Eu acho difícil. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, assim, sonhos eu tenho um monte, né? Eu tenho um monte de sonhos, eu tenho projetos, eu tenho coisa que eu quero fazer daqui a um mês, eu tenho coisa que eu quero fazer... Isso eu tenho um monte. Mas desejo, eu acho que eu tenho... Sabe uma frase famosa da Clarice Lispector, que ela fala... liberdade é pouco, que o desejo ainda não tem nome. Ai, que lindo! Né? Porque eu acho que o desejo é muito essa coisa que não tem nome. Que move, né? Que move. Né? Então, acho que a gente ter, talvez, coragem para desejar. Adorei. Coragem para desejar. Eu acho que coragem é uma boa palavra. Porque a coragem, ela faz com que a gente entre em contato com os nossos desejos, né? Que a gente se olhe. E a coragem, ela leva a gente a penetrar, a atravessar o medo. E aí, atravessar o medo de tanta coisa, né? A gente tem medo de se conhecer. Não, de tudo. A gente tem medo de conhecer o outro. A gente tem medo de pensar como que a gente vive. A gente tem medo de enfrentar a vida. A gente tem medo de enfrentar a morte. Então, a coragem, eu acho que é um eixo muito importante, porque ela também mantém a gente em movimento, assim como o desejo. Então, né? Ótimo. Desejamos coragem. Coragem, eu acho. Espera aí que eu vou pegar meu presente que eu vou te entregar no final. E eu vou ler Eu escolhi um texto para ler para você, que foi... Não é meu, não. É de um psicanalista que se chama... Ele é um psicanalista e psicólogo que se chama Victor Stirman. E ele escreveu quando Kodato faleceu. E eu achei muito bonito e eu quero ler ele para você, para ser bem assim, certinho, porque eu quero que realmente você sinta ele, que eu me trouxe você. Se a vida é um limite, porque todo prazer é incompleto e tudo passa, inclusive você, existem para isso duas respostas possíveis diametralmente opostas. A primeira é de Buda ou de Houdini, e significa encolher o anseio, escorrer por baixo da dor do limite, esperar pouco, aspirar pouco, esvaziando o peito. A piné que escapa da camisa de força do louco apego. A segunda é do Rummel de Contardo e significa sentir tanto, provar tanto, arriscar sempre, como se o instante fosse eterno e com ele a beleza do mais e mais. O limite somente na linha que une sonho e despertar, arranjo de nosso equilibrismo improvável. Houdini não sabemos, mas Contardo, o outro mestre dos truques, se foi ciente.
Qualquer forma de além ou depois iria ferir sua disciplina no aqui, seu misticismo do mundo. Mas seu último risco e desejo acena um avesso. Espero estar à altura da morte. Ele disse. E podemos desejar que haja aparelho depois, o outro lado, onde possa constatar que esteve sim à altura, como sempre esteve do lado de cá. E eu completo falando assim, que a morte é um lugar muito importante para que a gente chegue lá despreparado. Sim, sim. Então eu te agradeço esse olhar psicanalítico lindo, essa mulher serena, acho que 100% consciente, tô brincando. O desejo de coragem que eu também divido com você, que eu também quero ter coragem para viver tudo que eu quero, que não me falte coragem, porque eu morri. Sim. E essa é uma lembrança que para você guarde, que você esteve aqui na árvore, e eu te agradeço demais. Que coisa mais linda. Foi ótimo. Nossa, eu que te agradeço. Obrigada. Então, já que você falou, eu vou só te falar uma frase que agora que também me veio, que eu acho linda, que é de um psicanalista que eu estudo muito e eu acho que ele é muito humano, né? Ele chama Winnicott. E ele tem uma experiência muito bonita, porque na Segunda Guerra ele era pediatra e fazendo a formação dele em psicanálise, e ele atendeu muitas crianças que perderam os pais, né, na guerra. Então ele tem um olhar muito de amoroso, sobrevivência, né, à morte. E ele perdeu muitos amigos na guerra. E ele ficou muito comovido com isso. E aí ele fala que o desejo dele era de estar vivo na hora da morte. Olha. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com isso que você leu para mim. E acho que viver é isso, né? É a gente ter coragem de enfrentar o que é difícil e saber que a gente vai morrer, talvez dê mais vida para todo mundo. Isso aí. Né? Obrigada. Obrigada, Leninha. Eu amei, viu?